Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós temos aqui a famosa passagem dos discípulos de Emaús. Quarta-feira, na 8ª de Páscoa, dia 3, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nesta passagem, o Evangelho de hoje ele quer nos dizer exatamente qual tipo de esperança nós devemos ter. Porque qual é o problema aqui dos discípulos de Emaús? Ora, é o problema de todos os outros que conviveram ali perto de Jesus. Os discípulos achavam que Jesus ele seria um Messias político, um general, aquele que viria para resolver simplesmente os problemas sociais. Então, a esperança deles era uma esperança que estava colocada de maneira errada. E isso aqui é extremamente importante para nós. Por quê? Porque, veja, a palavra diz que os discípulos estavam como que cegos, eles estavam tristes, abatidos, decepcionados. Eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, ou seja, eles estavam saindo da cidade, vamos dizer assim, né? A Sião e indo para um outro lugar. Ou seja, eles estavam
fora do objetivo para que Jesus tinha chamado a cada um deles. Toda essa realidade que envolve os discípulos de Emaús é muito importante. Inclusive eles mesmos dizem, eles falam com um tom até arrogante para Jesus. Ora, você não sabe, você é o único que não sabe o que aconteceu? Jesus o Nazareno, um profeta poderoso em obras e palavras, que estava aí. Nós esperávamos que ele fosse realizar tudo o que a gente esperava, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Irmãos, aqui tem algo muito profundo para nós. Todas as vezes que a gente coloca a nossa esperança de maneira errada, em que a gente não entende em que consiste a virtude teologal da esperança cristã, é precisamente aí que nós nos frustramos. Quantas vezes, veja, esses discípulos, e por que eles estavam assim? Eles estavam assim porque eles tinham apostado todas as fichas deles em Jesus. Eles tinham depositado toda a sua confiança em Jesus. Só que depositaram a confiança numa esperança errada, numa esperança simplesmente terrena, simplesmente materialista. E Jesus disse muito claro para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então eles caminham assim. E nós também, cada vez que nós colocamos a nossa felicidade na economia, que a gente coloca a nossa felicidade num político que vai resolver todos os nossos problemas, ou num sistema de governo que vai resolver tudo, em tantas realidades, em conquistas financeiras, em todas as vezes que a gente deposita todas as nossas fichas nessas coisas, é precisamente aí que nós nos frustramos. E a gente fica exatamente como os discípulos de Emaús, cegos, tristes, abatidos, decepcionados. Eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, é muito fácil se decepcionar com este mundo e com as coisas desse mundo. A esperança cristã, ela consiste precisamente na vida eterna. E claro, aí Jesus precisa lembrar para eles o óbvio. Jesus então, depois de dar corda para eles e ouvir o que eles tinham a dizer, depois que eles desabafam e coloca tudo para fora do seu coração, Jesus vai lembrar a ele as Escrituras. Ora, não era preciso que tudo isso acontecesse, mas que o Cristo ressuscitasse ao 3º dia? Jesus então vai celebrando com eles a liturgia da palavra e vai esclarecendo e passando desde Moisés, explicando as Escrituras em todas as passagens que falavam a respeito dele. Quantas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus? Diante dos problemas, diante da cegueira que esse mundo nos causa, diante de nós pararmos os nossos olhos somente na felicidade terrena, é precisamente aí que a gente fica cego. A gente não consegue mais olhar para o além, nós não conseguimos mais transcender. E isso nos causa não só frustração, mas isso causa inclusive mal físico. Por que muitas pessoas hoje andam ansiosas? Por que muitas pessoas hoje andam depressivas e com tantos problemas psicossomáticos? Por quê? Exatamente por isso. Porque nós depositamos toda a nossa esperança neste mundo, nas pessoas, em coisas, em situações. Mas Jesus vem nos trazer uma outra realidade. E veja, depois então que Jesus explica a palavra, explica para eles, Jesus celebra a Eucaristia. Jesus então, ao partir o pão, Jesus então faz com que os olhos deles estejam abertos. Isso para nos dizer exatamente isso, que cada vez que nós tiramos um pouco nossos olhos daquilo que é mundano e terreno, e a gente olha para o mistério da fé, e a gente cresce na fé, é precisamente aí que nós conseguimos ver quem é Jesus. E não só ver quem é Jesus, ver o plano de Jesus, ver a obra de Jesus e mais ainda, ver esse reino de Jesus que cresce dentro de nós.
dia após dia, dia após dia. E interessante que o texto do Evangelho nos diz que depois que eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece do meio deles, como que para dizer assim, né? Agora, a partir de agora, é desse modo que vocês vão me ver, pela fé. Irmãos, isso aqui é um grande ensinamento de fé para cada um de nós. Jesus está dizendo que nós precisamos ver a Ele e enxergar as coisas desse mundo não com a lupa do mundo, mas com a ótica de Jesus. Pela fé, através da fé, caminhando de fé em fé, nós vamos conseguir enxergar o ressuscitado. Os nossos olhos são destapados de tudo isso que simplesmente nos cega aqui nesse mundo. Vamos pedir ao Senhor hoje, nessa oitava de Páscoa, nessa passagem maravilhosa, que a gente possa reconhecer Jesus em cada situação da nossa vida, mesmo naquelas situações que não são tão agradáveis. Aí, mesmo nelas, está o mover sobrenatural de Deus, porque o reino de Jesus, ele não é desse mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.